Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá, esse é o nosso Pod Saúde. Eu tô tão contente que você tá vendo, tá gostando. Queria te pedir um favor, indique para os seus amigos, tá bom? Coloque aí nas suas redes sociais para as pessoas se inscreverem, para tocar lá aquele sininho. Pod Saúde com Claudete Troiano. Todas as semanas, 2 novos episódios. E aqui a gente fala sobre a saúde. A sua saúde, saúde do seu marido, né? Do seu parceiro, saúde do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, saúde para todo mundo. E eu tenho vários parceiros aqui para agradecer também. Hoje é Belarte quem me veste para esse Pod Saúde, uma marca parceira antiga minha, uma roupa de qualidade que eu gosto muito. Beijo pro pessoal da Belarte. E quero agradecer ainda a Estrelízia. Olha que linda. Nossa, como Deus é perfeito, né? Que coisa linda essa orquídea, Serginho. Super obrigada, linda orquídea, que hoje está aqui decorando a nossa mesa. A Estela Geromini, que faz acessórios lindos. E hoje ainda temos comidinhas gostosas e portuguesas. É o Rancho Português quem hoje traz aqui umas gostosuras para os nossos convidados. Obrigada, Valdeci Castro. E o Rancho Português aí aqui, quer dizer, tem 5 ranchos, né? O que eu mais vou, talvez a gente se encontre lá, é na Avenida dos Bandeirantes. É sempre uma gostosura. E final de mês, sim, final de mês não, você vai descobrindo lá, tem o Sardinha na Calçada, que é bem legal, sardinhas com broa, assadas na calçada, é uma delícia lá, vale a pena. Bom, mas vamos começar então, e hoje o nosso assunto é dor. Você aí, sabia que 37% dos brasileiros, ou seja, mais de 1/3 da população do país, convive com a dor no dia a dia? A constatação é de uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Dor de cabeça, dor nas costas, nas articulações, cólicas renais, lombalgia, dores crônicas, além daquelas inerentes de doenças como câncer, por exemplo. Mas o que é a dor? Você já parou para pensar nisso? A dor prejudica demais a nossa qualidade de vida, não é? A dor deixa você incapacitado muitas vezes para o trabalho que você gosta, para um passeio, para uma festa. Viver com dor ou conviver com ela é horrível. Por isso, hoje, comigo, 2 grandes especialistas nesse assunto. Primeiras damas, né, doutor? Com certeza. Então, ladies first aí, doutora Jamile Pereira, especialista em dor pela Associação Médica Brasileira e médica do Instituto do Câncer aqui em São Paulo. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer, Claudete. Obrigada por ter vindo. E ele é o doutor André Marques Mansano, que é médico intervencionista da dor do Hospital Albert Einstein. Muito obrigada também. Te chamo de doutor André, doutor Mansano, como? Pode me chamar de André? André, tá bom, André. Seja bem-vindo. Agora, doutora, o que é a dor? O que é a dor, né? A dor é uma sensação. A dor é da pessoa, é de quem está sentindo. Isso é a primeira coisa. Essa é a pior dor do mundo. Exatamente. A dor é aquela a sua. que a gente sente. É o que você sente. A dor é uma sensação única da pessoa. Ela pode ser desenvolvida por algo sistêmico, um beliscão, uma queimadura, uma coisa, mas ela pode só vir de algo lá, de uma transformação, né? De algo que você está sentindo, né? Então, principal de você saber que dor é algo que você sente, né? O que você está sentindo, né? Uhum. A dor é um alerta, doutor? Essa pergunta é fundamental, né? A dor aguda, que é aquela dor momentânea, que dura minutos, eventualmente horas ou dias, ela é um alerta, né? Então, exemplo clássico, uma queimadura da mão. Colocamos a mão no fogo, aquilo dói, e a dor serve, então, para quê? Para gerar um comportamento protetor daquele indivíduo. Eu vou tirar minha mão do fogo e, mais do que isso, eu não vou deixar ninguém chegar perto do meu machucado, porque isso vai doer ainda mais. Então, de fato, essa dor aguda, ela é um alerta. Uhum. E o que é a dor crônica? A dor crônica, ela é a partir do momento que ela começa a durar mais do que 3 meses, né, 6 semanas mais ou menos, 12 semanas mais ou menos, ela começa a se cronificar. Então, a dor, ela primeiro vem para você, né, para uma resposta de algo, uma sensação incômoda, né, algo que você está sentindo. Ela pode só
passar, a gente tem alguma dor aguda, né, durar um pouco tempo, ser autolimitada, você muda algum comportamento, ou ela pode permanecer. Quando ela permanece mais do que 12 semanas ou 3 meses, a Ela é gente chamada. considera que ela está cronificada. E isso é um alerta para nós. A gente evita que a dor se cronifique, que ela permaneça por mais Mas tempo. tem, né? assim, algumas coisas que provocam mais a dor crônica? Com certeza. Nós temos fatores de risco, né? Tá. Fatores de risco para dor crônica. Primeiro, se você não compreende o que está causando essa dor, isso já é um fator de risco, Não né? cuida. Não cuida. Você tem Ela pessoas... pode se tornar crônica, é isso? Exatamente. Você tem Eu sei, pessoas... mas tem, assim, algum órgão no corpo que é mais propício a essa dor crônica? Não. A dor crônica, ela é como se fosse uma bola de neve. Tá. Então, você sente a dor, como o doutor André falou, para se proteger. Você não melhorou essa dor. Você foi lá e continua sentindo a dor. O cérebro entende o quê? Cara, vou aumentar essa dor aí para ver se você vai curar. Sempre ele. Exatamente. Sempre. E aí ele vai aumentar aquele estímulo. E ele falou, e você continua sentindo aquela dor sem estar respondendo, e ele vai crescendo. É como se fosse para ele te proteger, né? É. Ele aumenta essa dor até você, como se fosse assim, se ela não está melhorando, se não resolveu, vamos aumentar essa dor. Então, toda dor que é crônica, ela começa a não ter uma sensibilidade igual minha e sua. Todo paciente que tem uma dor por mais tempo, ele começa a ter uma sensibilidade, né? Uma sensação da dor diferente de quem nunca sentiu essa dor, né? Então, como o André falou, um paciente grande queimado, por exemplo, ele tem uma proteção, né? Ele sentiu tanto a dor ali que você, às vezes, só de encostar ou você só fingir que vai encostar, ele já protege. É como se o cérebro já mandasse, ó, você fez aquilo ali, doeu tanto que eu já sei que aquilo ali vai doer. E aí você começa a proteger. Então, todas essas coisas que o cérebro faz numa dor crônica, ela potencializa em 1000 vezes. Então, o médico Não da dor... cuida é mais dor, Exatamente. não cuida é mais dor, O médico, até que a dor não passe. Exatamente. O médico da dor, ele tá sempre alerta para tentar não cronificar nenhuma dor, né? Então, a gente tem que não enganar o cérebro, curar a dor, né? Tentar curar a dor, mas dessa forma, o cérebro não vai mandar essa resposta. É isso? É isso. E quanto mais cedo fizermos isso, menor a chance da dor se tornar crônica. Agora, é importante diferenciar dois conceitos. Tá. Dor crônica não quer dizer dor intratável. Muitos pacientes vêm com a frase, poxa, minha dor já é crônica. Como se isso fosse o uma final. sentença de dor para sempre. Isso não é verdade, né? Então, há tratamentos e quanto mais cedo tratarmos, para qualquer tipo de dor para crônica. qualquer tipo de dor crônica. Qual é a dor crônica que mais dá, assim, que as pessoas menos ligam e ela vai ficando? A dor na coluna é uma, Na né? coluna. A dor de cabeça, né? Na mulher, a dismenorreia, né? A cólica, dores pélvicas, né? Que também são bem comuns, né? Acho que... E será que existe aquela dor do lado que mulher reclama tanto? Qual dor do Ah, lado? você nunca ouviu Sim, falar? A dor do Não é? lado. Que é a dor da ovulação. É a dor Muito da bem, ovulação. eu acho que porque existe. fala assim, eu tô com uma dor do lado. Eu acho tão estranho isso. Eu sempre, o que você tem? É que eu tô com uma dor do lado. É a dor da ovulação. sim. É da ovulação? É da ovulação. Que também É a pode dor do doer. meio, né? Que eu conhecia como dor do meio, que é a Dor dor do do meio meio. do ciclo, né? Ah, Então, tá. que é a dor do meio, né? Agora eu entendi. A dor do meio fica no lado. É, porque é de um dos lados onde ovula, Onde né? Então, ovula. geralmente, você sente de um E dos você lados. trouxe um modelo de coluna, e o nosso próximo episódio vai ser só sobre coluna vertebral, né? Seus grandes problemas, mas 80% da população sente dor nas costas. Por que dói tanto? Atualmente, muito pela mudança de estilo de vida. Então, algumas coisas são extremamente deletérias para a coluna, né? Por exemplo, quem fuma tem 4 vezes mais chances de ter hérnia de disco e pouca gente sabe disso. Nossa, por quê? Por quê? Entendi Porque isso. o tabagismo, ele prejudica a circulação do corpo todo, inclusive das estruturas da coluna vertebral, né? Que já são estruturas que têm uma irrigação sanguínea um pouquinho mais deficitária quando comparada com outras estruturas. Sedentarismo é péssimo para a coluna. Má alimentação, mau padrão de sono, também isso tudo prejudica a coluna. E tem uma coisa que muita gente chama atenção em demasia de forma equivocada. A postura, embora seja importante, ela não é tão importante como todas essas outras coisas que eu falei. E o estresse também é... E a obesidade? Pô, terrível, certeza. terrível. Trabalho físico extenuante, né? Então, trabalhos braçais, assim como trabalhos sedentários. Então, os dois extremos também são muito prejudiciais para a coluna, né? A obesidade tem duas coisas importantes. Primeiro, a sobrecarga física, o peso em si. E segundo, que o tecido adiposo, quando ele é muito exuberante, aquilo vira uma usina de substâncias inflamatórias. Então, o paciente fica, de fato, com muita inflamação no corpo.
Então, Quer dizer, pode ser aquela gordura, a barriga do marido, vai, né? sim, Que o homem vai ficando mais velho, por isso que eu tô dizendo marido, que nessa altura acho que já tá casado. Ou tá com alguém. Aí vai crescendo o abdômen. Essa gordura é muito perigosa? é. Ela não dá dor na barriga, mas pode dar em outras partes do corpo, é isso? Quer um dado interessante? Quero. Quem tem obesidade, quem tem sobrepeso, tem mais chance de ter artrose do joelho. Isso parece muito óbvio, e é de fato muito óbvio. Mas esse paciente também tem mais chance de ter artrose nas mãos. Ou seja, não tem nada a ver com a sobrecarga física aqui. Né? É uma Não. questão inflamatória mesmo. É a inflamação que provoca. É inflamação. E essa inflamação pode parar na coluna. Pode, em todas as estruturas do organismo. Pode estar Isso, doendo, de exatamente. repente, muita coisa. E se a pessoa consegue fazer uma dieta equilibrada, começar a fazer exercício físico, emagrecendo, a dor vai embora? Exatamente. E quanto mais cedo ela fizer isso, maior a chance da dor ir embora. Porque tem dor que vem para ficar e o tratamento para mandá-la embora tem que ser muito longo. Né? E muitas vezes o paciente não faz todo o tratamento. Ele quer que isso melhore em uma semana, não melhorou, ele abandona o tratamento. Você aplica acupuntura, né, doutora? Uhum. Para qualquer tipo de dor? A gente tem que analisar todo o paciente. Então, geralmente, a gente tem que fazer uma entrevista, a gente conversa, a gente vê indicações de acupuntura, vê o que o paciente está procurando. Mas, em geral, a gente consegue fazer um tratamento adjuvante em conjunto, né? Junto com o tratamento da dor, para quase todas as dores, né? Na coluna, especialmente. A eu coluna é acredito. uma das que a gente já tem mais, assim, até parecer da acupuntura como fator de melhora, né? Como um tratamento adjuvante. Mas é claro, sabe, Claudete? Eu acho que, assim, o importante para o paciente é saber que a gente precisa examinar, a gente precisa entender, a gente precisa saber o porquê daquela dor. Sabe, às vezes o paciente, ele vem com uma ânsia dentro do consultório para realmente tentar encontrar uma coisa para, né, salvar ele daquela dor. Certo. E geralmente são vários, né, são vários processos, incluindo mudanças, né, de estilo de vida dele, né? Compreensão da sua patologia, compreensão dessa mudança que é possível, né, para a gente tratar a dor, né? Há quanto tempo você é médica da dor? doutora? Médica da dor, terminei em 2016, né? E você, doutor? 2014. Tá. Mudou alguma coisa de lá para cá? Melhorou do começo da carreira de vocês? Com certeza. As intervenções, as coisas Com que vocês podem certeza, fazer com hoje certeza. para ajudar os A pacientes? gente agora está percebendo o paciente muito mais precoce para tentar não cronificar as dores. Então, o que antes a gente escalonava, tinha uma escala, a gente tentava. Hoje a gente está tendo muito mais intervenção precoce para tentar não cronificar essa dor. A gente consegue entender muito mais patologias. A gente consegue trabalhar com a equipe multiprofissional. A gente entende a dor mais, né? Então, com certeza, melhorou muito, né? De cá para lá. Muito. Aqui em São Paulo, nós temos, nos grandes hospitais, pelo menos, a Clínica da Dor. Como funciona a Clínica da Dor? E existe em outros estados, nos grandes centros brasileiros, nós temos clínica de dor, você sabe? Quanto mais, hospitais? quanto maior o hospital, mais bem estruturado o hospital, mais se dá atenção para essa questão da dor, né? Então, a maioria deles tem, de fato, uma equipe institucional que é responsável pela avaliação e tratamento dos casos de dor, principalmente dos casos mais difíceis. Isso do não hospital. acontecia no passado, então é uma Não coisa, acontecia. né, mais recente e que também ajudou. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo, Claudete. Um paciente com dor, todo paciente com dor crônica, ele altera comportamento. Tá. Por quê? Porque ele tem dor, ele não consegue mais conviver da mesma forma, ele fica mais irritadiço, ele fica mais incomodado, ele se acha incompreendido pelas outras pessoas, não é verdade? Então a dor causa outros Causa problemas. alteração. Então a gente nunca vai conseguir tratar só a dor, a gente vai tratar Tá. a dor e essa mudança de comportamento. Às vezes elas vêm juntas, às vezes uma causa a outra, às vezes uma vem primeiro que a outra, às vezes a gente precisa entender como é essa dinâmica, né, pra gente tratar não só a dor, não só. Às vezes é fácil, às vezes a gente consegue, mas em geral, é muito difícil a gente encontrar aquela causa e a gente tem que ir muito mais fundo, né, para cada Eu estou paciente. com algumas pessoas aqui, não são muitas, mas algumas. Eu vou pedir para que elas falem também, os nossos câmeras aí. Qual a pior dor, na sua opinião? Dor nas costas. Você? Qual? Nas costas também? Dor na coluna? E você? Pode ir falando aí. Dor de dente. Dor de dente. É uma dor horrível quando o dente dói. Dor no joelho? Você? Pernas. Nas pernas, dor nas pernas. E vocês dois aí no fundão? Dor de cabeça. Nossa, cefaleia, uma loucura.
Dor de cabeça também. Bom, eu posso enumerar aqui milhões de dores, mas eu quero perguntar para vocês. Quais as 5 piores dores, na sua opinião? Essa pergunta é muito interessante. É muito interessante. Bom, a pior dor que eu já vi foi da minha filha com dor de garganta, para deixar claro aqui. Eu não conseguia Essa comer, foi a aquilo sua- foi a pior dor que eu já vi. Mas assim, quando a gente fala de intensidade da dor, nós temos que a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor causada por Essa é considerada a pior do mundo. a pior dor do mundo, né? Então, que é uma dor neuropática, ou seja, causada por um problema no nervo trigêmeo que inerva o rosto e o paciente sente crises de choque que vêm, de repente, extremamente fortes no rosto. Mas nós temos a dor do parto, né, bem conhecida, embora a dor do parto tenha um significado nobre, então o sofrimento causado por ela é menor. Dizem que a mulher esquece, por isso tem outro filho. Exatamente, exatamente. A cólica de rim, que eu já tive, de fato, é extremamente desconfortável. Dores lombares, a depender da etiologia da causa, também podem ser muito intensas, né? Então, varia bastante. Na sua opinião, doutora, Eu acho que a dor... as 5 piores. As 5 piores. Eu acho que a gente vai ter que falar particular, né? O que É. o que você sentiu. A cólica menstrual, ela é uma dor porque ela vem e vai, ela volta Todo mês bate na mensalmente, porta, né? Uma enxaqueca, uma crise de enxaqueca, assim, real, assim, ela geralmente também é bem incômoda. Acho que as cólicas renais, elas também são dores muito intensas. Dizem que elas se assemelham ao parto, né? Elas dizem que se assemelham Agora ao não dá parto, para perguntar, porque ele teve a cólica renal, você teve o parto. Não vai dar, né? Nenhum dos dois teve as duas coisas. É difícil. E eu acho que é isso, né? E aí tem as dores que, nacionalmente, as dores neuropáticas em geral, que são as dores causadas por nervos, ou as dores incidentais oncológicas, que são dores também muito agudas e que vêm rapidamente, são dores que os pacientes relatam como dores muito, muito, muito difíceis. Agora, né? vocês não falaram aí, mas eu tive, e é uma dor terrível, herpes zoster. Também tive. Teve? Também tive, no Nossa, abdômen. olha, você é novo, É uma hein? dor E eu tive neuropática, ainda né? mais novo, eu tive Juro. com 41 anos e, de fato, esse é um tema extremamente importante, porque o herpes zoster, para quem não sabe, ele é a reativação do vírus da catapora. Então, tivemos a catapora na infância, atualmente a vacina para a catapora, aquele vírus ele fica adormecido do nervo, chega ao momento da vida que cai a imunidade, eventualmente só por conta de um estresse, esse vírus é reativado, sai do nervo, vem machucando o nervo até a pele. E isso, em 20 a 30% dos pacientes, fica crônico. E qual que é a maior chance de não ficar crônico? O tratamento com um medicamento específico, que é antiviral, nas primeiras 48 horas, então é importante ficar atento, e o tratamento intensivo da dor o quanto antes, né? Então, se você tiver uma dor, principalmente em queimação, que dói ao toque na pele de um lado só do corpo, fique atento se não vai surgir lesão de pele, porque isso pode ser herpes zoster. E atualmente temos vacina para herpes zoster. Ainda não pelo SUS, mas temos em 2 doses, elas custam um pouco cara. Mas se eu te disser o quanto dói, eu diria assim, ó, deixa de fazer aquela viagem, não compra aquela bolsa cara, sabe? Deixa de fazer qualquer coisa na tua vida e toma a vacina. Isso tá Porque indicado, dói né? muito, parece choque elétrico, né? E na época, a doutora me salvou a pele com, parece um emplasto, né, que você põe no local que diminui a dor. Que até hoje eu tenho que usar. Agora, não me pergunte por quê, se é a minha cabeça, porque a cabeça também provoca dores, né? Mas não só tem dor lá dentro, mas como provoca. Quando muda o tempo, ele dói de novo. Tem alguma ligação isso? 60 a 90% dos pacientes relatam pior das suas dores com alterações climáticas. Coisa impressionante. E o herpes E as também. dores neuropáticas mais ainda, mesmo? né? As dores E vocês neuropáticas. sabem por quê? Existem algumas teorias, fica à vontade. Não, Doutora pode. Jamile. Existem teorias, a gente não tem a certeza, né? Mas existem algumas teorias que porque assim, o nervo, ele não é só responsável pela dor, ele é pela propriocepção, ele é pela temperatura. Eu brinco para os pacientes falando de uma forma comum, é como se ele ficasse meio maluco. Então, ele começa a mandar estímulo de tudo, como ele sente a temperatura, ele sente a propriocepção. Então, a maioria das teorias é baseada nisso, né? Nesse estímulo da dor, né? Assim, pelo nervo, né? Acrescenta alguma coisa? Acrescento duas coisas. Primeiro, as dores articulares, né? Então, postula-se que, obviamente, nós temos um líquido dentro da articulação, chamado líquido sinovial. E com o resfriamento, principalmente das articulações mais periféricas, esse líquido sinovial fica um pouquinho mais espesso e fica um pouquinho mais rígido.
E há também a teoria da vasoconstrição. Eu explico o que é isso. Que é a contração dos vasos sanguíneos, também principalmente Quando da esfria. periferia. Quando esfria. Isso pode dificultar a irrigação sanguínea dos nervinhos aqui. É por isso que pessoas têm mais infarto no inverno. Eu não não é? tinha esse dado. É Não verdade. tinha Eu esse dado. entrevistei cardiologista. Bom O infarto em pessoas com mais idade, ele se dá mais no inverno. Porque então o tempo tem a ver, né? Pode o ter a tempo ver, sim. frio, essa vasoconstrição. Para as dores articulares e inflamatórias, isso é muito comum, né? Muito Super. comum. Então, e a gente ouvia no passado, né, os Pras- antigos falarem, né? Nossa, muda o tempo. Olha, eu sei que vai mudar o tempo Exatamente. porque meu joelho já começou a Pras doer. dores Minhas neuropáticas- juntas estão doendo. E é verdade. Exatamente. E para as dores neuropáticas Pois. são alterações não só com frio, os pacientes com alteração climática. Isso. Tem, por exemplo, períodos de climas, né? De infestações, os pacientes voltam mais, a gente percebe que tem essa sazonalidade, né? Umidade e pressão atmosférica. Exatamente. Nossa, nós estamos perdidos, porque o clima mudou tanto que agora faz 4 estações num dia só, né? Exatamente. Começa frio, esquenta, os nervos estão doidos. Exatamente. Por Aí, às isso vezes, a tá gente não doendo precisa, mais. né? A gente só precisa entender como funciona a nossa dor, né? E aí, essa percepção é muito de cada paciente. Então, é o que eu sempre falo, a gente precisa ouvir o que ele tem a falar, como a sua dor se comporta, né? E aí a gente, né, tenta tratar. Quem é mais forte para dor, o homem ou a mulher? Essa é capciosa, né? Ó, pelos estudos, as mulheres sentem mais dor, né? Sentem mais dor. Mas Aí são mais fortes? Então, assim, Aguentam mais dor? essa resposta, Justamente por para isso? mim, ela é bem clara. As mulheres sentem mais dores. Se você pegar um estudo, um homem e uma mulher submetidos à mesma cirurgia, a mulher vai referir mais dor. O homem reclama mais que a mulher. Ah, tá certo. Entendi. Assim, quando a gente vai pra estudar, Que né, safados, gênero... Né? Não, peraí. Gente, Eles sentem menos e ainda reclamam. você já não viram o homem com gripe, gente? Nossa, parece que tá morrendo. Parece que tá morrendo. Eu Parece gostei que da sua também. resposta, assim, você aqui tá na minoria, Mas pensando bem, é muita safadeza, né? Quer dizer, sente menos e ainda reclama mais. A gente tem várias teorias, né, também em relação a isso, né? Então, existe vários estudos mostrando, né, hormonal, comportamento hormonal, Tá. até ligados ao X também, porque Mas- as mulheres realmente, elas buscam mais, né, serviços de saúde, elas são mais se associadas às cuidam dores mais crônicas, então, dor crônica, quase sempre o sexo, ele é um fator de risco, o sexo feminino, né, há dores crônicas. Então, a gente tem várias teorias. Na prática, quando a gente vai conversar, realmente a gente fala que o homem, ele tem como se ele ficasse mais sensível, mais caído, né, ou reclamasse mais. E eles realmente buscam menos, né, setor. Tem um estudo muito legal, assim, que eu li até recentemente, que eles analisaram as pessoas que se identificavam pelo gênero, né? Então, fez um novo trabalho, onde pessoas se identificam, né, como mulher ou se identificam como homem. E o resultado foi o mesmo. As mulheres Olha, também tá que se identificavam como mulher, mesmo não sendo de gênero, né, feminino, não fossem XX, né, elas continuavam falando, né, as mulheres que eram que se Então, identificavam mais. Muito interessante, Interessante né? mesmo, Muito viu? interessante. Bom, a Marcela Troiano foi às ruas, conversar com o público, fazer perguntas. Vamos ver lá se o pessoal está sofrendo muito com dor? Uhum. Você, Marcela. Olá, pessoal, vamos falar sobre dor. Eu vim até as ruas aqui no metrô Morumbi, São Paulo, e eu quero saber do pessoal se andam com muitas dores, o que eles fazem com essas dores. Vem comigo. Oi, Irene, obrigada por aceitar nosso convite aqui de estar falando um pouquinho sobre dor. Você sente alguma dor frequente? Ah, sinto. Qual é? Nas pernas. Ah, é? Mas você tem algum tipo de problema de saúde? Não, que eu saiba, não, né? Você acha que é por muito exercício, idade? O que A que você... idade. É? Idade. Desculpa, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 61. Como que você pode tratar essa dor de uma forma assim saudável? Ah, fazendo exercício, melhora. Quer dizer, sabe o que fazer, mas às vezes não faz. Por quê? Porque é difícil, né? Mudar comportamento é muito difícil, Porque né? ela é nova ainda, né? Exatamente. Para a 61 expectativa realmente de é vida, jovem, né? não é? Porque se aos 60 você já sente, isso que eu queria conversar com vocês, uma dor que incomoda, porque para ela se referir incomoda, uma dor nas pernas, e não investiga, isso não piora? Sim, pior. Em especial a depender da causa, né? Então, quando a gente fala de dor nas pernas, Pode ser o quê? por exemplo, pode ser varizes, Sim. que são dores que pioram usualmente no final da tarde, de tanto que o paciente fica de pé.
pode ser uma hérnia de disco que comprime o nervo lá na coluna que desce para as pernas. Então é preciso investigar isso porque cada dor tem o seu tratamento. Agora, a gente já tem uma certa preguiça de fazer atividade física. Quando a gente tem dor, duas coisas. Primeiro, que a gente tem menos vontade ainda, porque está com dor. E segundo, que, entre aspas, a gente acaba dando aquela desculpa. Né? Aí a dor piora. E aí a dor piora. Porque o repouso, a gente sabe atualmente que é também extremamente prejudicial para a dor. Ô, doutor, e qual é o perigo de se automedicar? Anti-inflamatórios são vendidos sem prescrição médica no Brasil. E é um abuso muito grande no uso de anti-inflamatórios. Isso não piora outros órgãos do nosso corpo, ficar tratando de maneira paliativa a dor? O perigo são vários, né? O primeiro perigo é você se automedicar e, por conta disso, você não procurar ajuda médica e não saber de fato o que está acontecendo. O segundo perigo são os efeitos colaterais das medicações. Então, os anti-inflamatórios, por exemplo, podem danificar estômago, podem danificar rins e, eventualmente, a mistura de alguns analgésicos podem potencializar os efeitos colaterais entre si. Então, esses são os dois principais perigos da automedicação. E o pessoal abusa, né? Abusa, com certeza, né? Porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil Mascarar. você mascarar, exatamente, né? E é como o André falou, e aí o paciente, às vezes, ele dá desculpa, né? Você não tá com dor, e aí fica e aí ele vai continuando, né? E todo aquele seu ciclo ali de repetição. Você se medica, você melhora temporariamente, você volta lá. Eu falo que dor, ele é um problema de saúde pública, porque é afastamento de trabalho. É um momento de realmente de aumentar, né, gasto, né, de saúde, porque porque você às vezes complica justamente. É um paciente que sente dor, começa a medicar e complica outras coisas. E aí é um problema de saúde pública, né? Então, um paciente com dor não tratado ou se automedicando, né, vai ser muito mais custoso, né? Nos Estados Unidos, a dor crônica custa mais para o governo do que doença do coração, diabetes e câncer somados. Somados. Dado impressionante. Vamos à próxima. A Valéria Monteiro está aqui comigo. Tudo bom, Valéria? Tudo, bom dia. Bom dia. Me fala uma coisa, você tem algum tipo de dor? Vários tipos de dor. Ah, então conta pra gente, quais são? Quadril, artrite, calcanhar, esporões. No joelho eu já fiz cirurgia, eu tinha um tumor no osso, eu tirei. Como que você lida com tanta dor? A gente vai vivendo, né? Fazer o quê? Muito remédio? Eu sou avessa a remédio. Ah, é? Não. Como já tem diabetes, já tem pressão alta, então já tomo bastante remédio. Aí para dor, assim, eu vou procurando mais assim. Formas alternativas? Formas alternativas, né? Então eu pego uma garrafa PET, encho de água, congelo ela e quando eu sinto muita dor, eu pego e passo o pé em cima dessa garrafa para amenizar a dor. Olha que boa dica. Compressa, geralmente por conta das dores, que o ortopedista explicou, ensinou. Quando você sente a região quente, é que está inflamado. Então, o melhor remédio é o gelo, que é para esfriar essa dor. Então, eu vou fazendo isso. Mas, quando está muito atacada, aí a gente tem que apelar para remédio. Mas eu prefiro evitar os remédios, porque você toma remédio para arrumar uma coisa e prejudica a outra. É verdade. Né? Então, como eu já tomo bastante remédio, já complica o fígado por conta de ter cirrose, por conta de medicação. Então, a gente vai tentando sobreviver com as dores, tudo. Em técnicas alternativas. Técnicas alternativas. Muito obrigada, Valéria. Eu desejo que você melhore. Tomara. Tadinha, a gente ficou assim abismada, né? Como ela convive com tanta dor. Mas essa é a realidade de grande parte da população, né? O que ela faz está certinho, doutor? Sim, ela tem muitas coisas assim. A gente fala disso da educação do paciente. Isso foi muito importante. Você viu que ela citou o médico ortopedista, ele ensinou algumas estratégias. Ela chama de alternativo, mas não, isso são tratamentos médicos mesmo, né? Quando a gente orienta o paciente a fazer estratégia. Que o médico ensinou, ela está fazendo, não está gastando com remédio. Exatamente, o discurso e nem dela se é prejudicando. verdade. Né? Exatamente, o discurso dela é verdade. Quando você usa muita medicação, essa polifarmácia, ela realmente fica mais difícil da gente manejar, né, algumas opções de tratamento medicamentoso. Eu acho que isso não é uma técnica alternativa. Isso a gente tem que começar a entender que a gente orientar o paciente, educar, ensinar estratégias também, isso também é um tratamento médico. Tem né? famílias que são mais doentes?
Famílias? Por exemplo, assim, o pai sentia muitas dores, o filho sente muita dor, a mãe sente dor, o outro filho sente dor. Existe isso, não? Existe, sim, várias condições médicas, várias doenças que causam dores que têm fundo genético. Ou seja, se alguém da família tem essa doença, os filhos têm Então, mais tem chance... famílias mais doentes, tem famílias com mais Tem. dores Assim do que como outras. tem famílias que têm mais câncer, Hipertensão. algumas famílias têm mais doença do coração, isso existe sim. Nós somos reflexo dos pais, dos avós, né? Geneticamente falando ou Comportamentalmente. falando. Também. Exatamente. A gente reproduz, né? Os dois. Vamos lá. Homens também sentem muitas dores. Eu estou aqui com um. Alexandre, tudo Oi, bem? Alexandre, tudo bem? Muito obrigada por aceitar. Eu quero te fazer uma pergunta. De todas as dores que você já sentiu na sua vida, qual foi a mais difícil que você não quer nunca mais passar? É as dores no nervo ciático. Como que é? Quadril. Nossa, ela vai e volta sempre. A gente nunca consegue eliminar ela de vez. Que ela parece que está tudo bem, depois quando muda o tempo a gente também sente outras dores. Ela oscila muito, então ela me pega de surpresa. Quando ela vem, como que você trata? Eu ponho compressas de gelo. E eu durmo em cima do gelo praticamente alguns dias. Por causa dessa dor, para mim poder ficar melhor no dia seguinte para trabalhar. Porque senão trava tudo, eu não consigo andar. Poxa vida, deve ser difícil. Muito obrigada, viu, pela sua participação e desejo melhoras para você. Maravilha, obrigado, eu que agradeço. Tadinho, como tem gente que sofre, né? Essa dor ciática é dor ainda. Tá? A dor ciática é dura. Então, para quem não sabe, o nervo ciático, que é o nosso maior nervo do corpo, que pega toda a perna, ele é formado lá Ele na sai coluna. da onde? Lá Da na coluna? Então, as raízes nervosas que saem da medula na coluna... Da onde, mais ou Se menos? juntam Por aqui. Aqui, ó. Aqui? Aqui, Essa ó, é cervical, essa é cervical. né? Essa aqui, Aqui, ó. Essas raízes aqui, as de baixo, das Da lombares lombar. mais baixas, e as sacrais aqui, as Ele sai primeiras. daí, o Sai nervo daqui. ciático. Se juntam esses nervos, formam o nervo ciático e desce para toda a perna. Então, a causa mais comum de uma dor no ciático é uma hérnia de disco, que é esse disco aqui que fica entre as vértebras. Ele escapa para trás, comprime esse nervo aqui que ajuda a formar o ciático. Aí dói tudo. E aí pinça o nervo e dói mesmo, não é? E como se trata a O dor tratamento ciática? disso é, inicialmente, medicamentos, fisioterapia, acupuntura, por exemplo, e isso vai resolver aí 80% dos casos. Pouca gente sabe, mas em 60% dos casos a hérnia de disco ela é reabsorvida pelo próprio corpo, não é? Quando isso não melhora, aí nós lançamos mãos do procedimento para dor. Aí entra você, que é um médico especialista em dor, intervencionista. É aí que eu Aí entro. entra a intervenção. E que intervenção é essa que se faz para a pessoa deixar de sentir a dor? Então, por exemplo, na questão da hérnia de disco, da dor do ciático, nós sempre optamos por procedimentos menos invasivos, evoluindo para os mais invasivos se necessário. Tá. Então, nesse caso, eu posso fazer uma infiltração exatamente no ponto de compressão do nervo que sai da coluna pela hérnia. Eu faço isso guiado por um raio-x digital. Tá. Né? Uma infiltração precisa. É uma injeção? É uma injeção extremamente precisa naquele local. Apenas em último caso é que nós optamos, por exemplo, por uma cirurgia, que vai ser feita em 2 a 5% dos casos de hérnia de disco. Então é como você falou, né, doutora Jamile? É multidisciplinar esse Com tratamento certeza. da dor sempre, Lembrando né? Porque também- primeiro se tenta tudo isso, até acupuntura, que você também faz, sendo médica da dor. Há outros tratamentos. Não dormir no gelo, né, tadinho? Não dormir no gelo. não dormir no Lembrando gelo. também, Claudete, da importância de realmente saber se isso é uma ciatalgia. Existem algumas patologias que ficam ali perto, na região glútea, tem algumas que podem pinçar, simulando uma hérnia, e o paciente ter sintomas parecidos. Então, aí entra também um especialista em dor em saber realmente, porque às vezes o paciente chega falando, eu tô com hérnia de disco, eu tenho ciatalgia, às vezes chega um exame que tem uma hérnia num lugar que não tem nada a ver com a dor que ele está sentindo, e ele acha que é isso que está causando. Então, aí vem a gente saber, é realmente essa hérnia que ele tem é o que está causando a dor? Porque a gente sabe, a depender de onde sai esse nervinho, ele simula a dor, ele vai para algum lugar, né? Então, a gente sabe onde tem essa dor baseada, né? Então, às vezes, não condiz. Então, aí vem também da gente saber realmente se aquela dor condiz com uma ciatalgia, né? Ou com uma hérnia, né? Você sabe que tem uma frase na vida que eu gosto muito? Eu queria até, na época, ter feito um programa de televisão com esse título, Vale a Pena Saber. E foi isso que você falou, foi o que me fez criar esse podcast. Porque muita coisa a gente procura no Google. E muita coisa a gente lê correto
e muita informação errada. E muita meia informação. Então, você está com uma dor, você vai lá buscar, acha que é aquilo, aí como pode tudo, você vai lá na farmácia, já compra um remédio. Ah, não vou lá no pronto-socorro, vai estar cheio de gente. Marcar um médico, nossa, mas estou sem o convênio, e agora? Puxa, e lá no médico, ainda bem que tem o SUS, né? Que eu acho que é uma coisa boa que existe nesse nosso país, é o SUS. Mas aí você fica pensando no tempo que vai demorar, vai lá e parte para a automedicação. Eu queria exatamente isso. Um programa que trouxesse especialistas que explicassem direitinho. Você falou uma série de coisas para a gente importantes demais. Exatamente. Parece, nem sempre é, Nem né? sempre E o médico é quem pode Exatamente. determinar. Vamos a mais uma pergunta. Estou com mais uma pessoa aqui para falarmos sobre dor. Tudo bem? Qual é o seu nome? Bem, bom dia, sou o Marcelo. Meu xará sente dor. Sinto dor. Eu não sei exatamente o nome dessa dor, mas é uma dor que começa a passar, vir pelo peito e pega a região das costas também e demora em torno de uns 5 a 6 minutos para passar. Nossa. Horrível. Eu já pesquisei na internet, né? Dei um Google lá e fala que são gases, é a má alimentação, é gastrite, né? Essas coisas, mas é uma dor bem insuportável mesmo, na qual eu fico me contorcendo na cama, sabe? Pra ver se passa. E você não foi no médico? Ainda não. Eita, nós! Ó, no Pode Saúde a gente tem um monte de médico, então pelo menos você olha lá que eles vão te dar umas dicas. Mas enfim, você se automedica com, né, já que você não foi no médico? Geralmente eu faço uso de chás, sabe? De ervas medicinais mesmo, sabe? Faz um certo tempo que eu não me medico através de medicamento, assim, de farmácia mesmo. Mas realmente é uma dorzinha que eu preciso ir me consultar no Vai lá, menino, pelo amor de Deus. Tá bom? Obrigada, viu? Mas tá legal essa parte de automedicação, acho que você tá fazendo pelo menos o certo. Sim. Um beijo, viu? Obrigada. Obrigado, viu? E ele é tão novinho, né? Mas o que pode ser uma simples dor pode não ser. Nós vimos há pouco tempo o jogador lá do Uruguai, né? Do Nacional do Uruguai, 27 anos, praticamente morrendo no gramado. Não é? Exatamente. Porque tinha uma arritmia. Olha que faz vários exames lá, o atleta. Imagine quem nunca fez. O que vocês aconselham para uma pessoa assim? Quando Que ele sente dor, ele contando não a procura história, ajuda. assim, nos vem um monte, né? Eu acho que provavelmente o André também, a gente faz várias perguntas na nossa cabeça. Quando é o horário? Será que estava associado à alimentação? O quanto ele sentia? A gente passa por um monte, tem a ver com a atividade, né? Se ele estava se esforçando. Então, aqui, como médicos, a gente vai pensando... Então, a gente é muito difícil falar só com essa fala dele, dar um diagnóstico. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem que Mas investigar. um conselho a gente pode, né? Exatamente. Vá ao médico. Procure para ver se realmente essa dor é uma simples dor, né? Que nem gástrica, né? De um refluxo, de alguma coisa assim, uma dor muscular. Pode ser enfim, e pode não ser. mil coisas. Mil coisas. Mas você tem que Você realmente também tem esse investigar. pensamento? Pode ser um monte de coisa. Até porque, por mais novo que ele seja, a gente não pode excluir que isso seja do coração. Então, assim, a primeira coisa a ser excluída numa dor nessa região é um problema no coração. A gente vai excluir primeiro e investigar aquilo que é mais perigoso. Então, ele precisa ir ao médico. Não é? Porque pode ser algum problema, Sim. né? Alguma válvula lá. Sei lá, tanta coisa pode exatamente. ser, uma arritmia. Procure ajuda. Vá ao médico, hein? Vá ao médico. Vamos ver a próxima. Mas tem pessoas aqui nas ruas que também têm perguntas. E a Priscila Liperti tem uma pra gente, é isso? Isso mesmo. Fala, Peri. A minha pergunta seria referente às dores na região lombar, principalmente em períodos menstruais. Muito boa pergunta, eu também quero saber essa, hein? Aí as reportagens da Marcela Troiano. Obrigada, Marcela. E aí? Aí vamos deixar com ela, né, doutora? Doutora Jamile. As dores lombares no período menstrual, né, ela pode ser, então a dor de cólica menstrual, ela pode realmente ter essa irradiação pela localização onde tá, né, pela essa irritação. Tem pacientes até que têm endometriose, que podem ter sintomas mais diversos aí de Diz dor que, elas manifestada referem de muita formas dor. diferentes, exatamente. Pode ter dor na relação sexual, pode ter dor em outras formas. Então, toda vez que a gente tem uma dor associada ao ciclo,
Isso nos gera mais perguntas e, às vezes, uma investigação mais. A simples dismenorreia, né, a simples cólica menstrual, ela pode sim irradiar para dor lombar, né? Então, tem uma dor, né, uma dor aqui nas costas. Existe tratamento para essa dor? Com certeza, com certeza. Existem tratamentos analgésicos do momento, existem opções de prevenção, né, também, para a gente tentar evitar em todo o ciclo ter essa cólica. Então, existem várias opções para o tratamento da cólica menstrual. Inclusive, é uma das dores mais comuns em mulheres, que as pessoas esquecem, ou menosprezam, né? Porque a gente acha tão comum, né? Já. Então, essa região aí, até que o André colocou, essa região pélvica, ela é cheia de órgão, ela é cheia de ligação, ela é cheia... Então, a gente tem dores viscerais ali que simulam e que ficam, às vezes, meio difíceis. Então, ela colocou como se fosse uma dor, né, lombar. Não sabemos se é uma dor realmente vinda da coluna ou se é simplesmente pela dismenorreia aí irradiada, né? Não, essa a gente... Tem gente que passa melhor, né, pelos períodos, mas eu me lembro desde a escola que tinha garotas que não conseguiam ir à aula, não é? Na minha teoria, a gente sente mais dor porque a gente já começa aí, ó. Com 12 anos, a gente já tá começando. É muito raro, né? O menino já ter aquela dor todo mês ali. Então, a nossa relação com dor, ela começa muito antes, né? Agora, e as dores da alma? As dores do sentimento. Sabe, essa coisa de... Nossa, tristeza, provoca dor, não é? Como que vocês associam isso à parte médica? A dor da angústia, a dor da tristeza, da própria depressão, apatia, que é uma forma de dor. Como é que se lida com esse tipo de dor? E são coisas interessantes, né? Então, uma coisa é a dor física. E a dor física, ela é uma das facetas do sofrimento humano, não é? Então, o sofrimento é algo muito mais amplo. Eu dou um exemplo. Por exemplo, as dores são graduadas de 0 a 10. Tá. Onde 10 é a pior dor que existe na sua cabeça e 0 é dor nenhuma. Se eu perguntar para você, Jamile, você prefere uma dor 6 ou uma dor 10? 6. 6. Mas se eu disser que uma dor 6 é do câncer e a dor 10 é do parto, qual que você prefere? A do parto. A do parto prefere a 10. Por quê? Porque o significado dessa dor é completamente diferente do significado da dor nota 6. Então, o significado de tudo e como o paciente está enfrentando isso influencia demais no sofrimento, além de questões de doenças do sistema nervoso, como a depressão, que é uma doença estabelecida, que também aumenta o sofrimento em si. E aí o tratamento, mais uma vez, ele é multidisciplinar. O paciente vai precisar de terapia, muitas vezes vai precisar de um medicamento para ajudar durante alguns meses, vai precisar fazer atividade física, que tudo isso, obviamente, vai aumentar as chances de melhorar a qualidade de vida e melhorar esse sofrimento. E tem gente que passa melhor pela dor exatamente por isso. Com certeza. Se você nós temos vários neurotransmissores aí que são ligados na dor, né? E a gente tem os neurotransmissores bons, eles fazem um fator de distração aí no nosso cérebro. Então, pacientes, por exemplo, oncológicos, vou dar o exemplo lá no Instituto do Câncer. Os pacientes oncológicos que têm dores crônicas, às vezes já não estão num tratamento de paliação, né? Num tratamento já. E a gente consegue, naquele momento ali de dor, a gente criar estratégias, né, não farmacológicas, né, estratégias distrativas, coisas que você gosta de fazer, para você tentar ali com sua dopamina, com sua endorfina, com coisas que possam estimular, que o teu trazer corpo prazer, ajude. Exatamente, distrair. Eu dou o exemplo também quando em viagem. Minha mãe, quando tá viajando, não sente nada. Isso é normal, a pessoa falando, não senti nem dor, né? Anda, tá lá. Quando volta para casa, ela falou, menina, agora vai sentir tudo. Isso o nosso cérebro faz isso. Quando a gente está com uma relação de prazer, a gente está fazendo coisas interessantes. Então, uma vida prazerosa diminui a dor. Podemos dizer que sim, né? Sim, quer dizer, os tratamentos são precisos. Mas viver pensando na dor piora a dor. Sim, com certeza. Isso sim. Esse é um estado de hipervigilância. Então, qualquer sinal de dor, o paciente está olhando para aquilo, para dentro de si, maximizando e potencializando aquilo. Exatamente. E não só uma vida prazerosa é importante, mas uma vida com sentido também é muito importante. Né? O que se chama uma vida com sentido? Uma vida com sentido. Propósito? Propósito. Tem um livro que eu recomendo demais, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicanalista. Nossa, vou anotar, vou super importante. Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um judeu que esteve nos campos de concentração, escreveu um livro fabuloso, onde ele percebeu que as pessoas que toleravam mais aquele sofrimento absurdo que eles sofreram eram aquelas que tinham mais sentido, seja familiar, seja uma questão
até do trabalho, mas tinha um sentido, propósito um na propósito muito importante. Então é sempre importante ter um propósito e esse propósito ele vai mudar. Eventualmente, na minha fase, são minhas filhas, mas daqui a pouco pode não ser. Eu preciso me reinventar. Eu vou ter que me reinventar. Todas as pessoas precisam se reinventar. Não importa a idade também, Não porque importa a idade. é na terceira idade, né, na chamada terceira idade, que as dores aparecem mais, né? Sim. Porque é normal você falar, até os 50 eu não sentia nada. Agora, um dia dói aqui, outro dia dói ali, outro dia dói lá. Acho que é porque as pessoas ficam muito focadas nisso, né? Com E certeza. quanto mais focadas, vocês são especialistas, estão me dizendo que pior. E a não dor. é fácil, sabe, Claudete? Assim, isso não é uma busca simples. Isso, às vezes, Tá. num consultório, numa consulta, em 2 consultas, que é, às vezes, o que dificulta mais o especialista em dor. Às vezes, o paciente, ele vem em uma consulta e espera que a gente tenha essa conversa, entenda a dinâmica, entenda tudo isso. Isso é muito difícil, isso é muito pessoal. Isso, às vezes, para a pessoa falar realmente tudo isso, né, exige tempo. Exige conhecimento, né? Existe autoconhecimento. Então, isso é uma coisa que é uma busca pessoal. E isso faz parte do tratamento das dores, principalmente das dores crônicas, né? Como médicos, como vocês veem a importância de ter o tempo para conversar com o paciente? Muitos não têm, não é? Porque a nível de consultório tudo é muito rápido, né? Eu fiquei assustada outro dia, eu fui num edifício aqui em São Paulo e eram psiquiatras, mas era um entre e sai, era só para pegar a receita, gente. Não era para conversar com a pessoa, né? E aquela fila enorme de pessoas lá aguardando para entrar numa salinha, mal conversar, eu vim pegar um remédio aí porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho depressão, o meu remédio acabou. Era isso. Não está faltando alguma coisa? É triste, viu? É triste, né? É triste pra gente, é triste pra nossa especialidade. Eu acho que alguns ainda conseguem fazer diferente, alguns buscam fazer diferente dentro do Brasil e dessa crise de Mas ainda saúde é que difícil, estamos né? vivendo. Exatamente. Aí tem vários, são muitas coisas para se falar diante dessa crise que a gente está, né? De profissionais, né? E também de tempo mesmo, né? Mas eu acho que se você busca um profissional bom, isso é essencial. O tempo de conversa, um tempo de exame, um tempo de compreensão, ele é essencial. Assim, não só no tempo em uma única consulta. Assim como conhecer também, às vezes, num contínuo, também às vezes é necessário, né? Em compensação, a gente tem exemplos tão bonitos como daquela senhora que sofre tanto com dor que o médico ensinou ela a fazer alguma coisa e que ela faz em casa. Você também pensa assim, André? Penso. Se houvesse, né? Até eu sempre falo do SUS aqui porque eu acho maravilhoso o Sistema Único de Saúde, o Sistema Vacinal brasileiro, que aí é uma responsabilidade da família, né? De buscar a vacina. Mas que existe. Mas se a gente fosse um pouquinho mais além, seria bom, né? Seria bom. Tem alguns estudos bem alarmantes. Então, por exemplo, tem um estudo americano que mostra que o médico interrompe o paciente a cada 18 segundos, né? Isso tem que deixar o paciente falar. Uma vez conversando com um amigo ligado à área de marketing, ele me fez uma provocação muito interessante. Ele perguntou para mim por que eu achava que as empresas de rede social valiam tanto. Eu meio que patinei e ele já respondeu, né? Porque é informação. O que vale ali é informação. E qual foi a provocação? A provocação foi para a classe médica em geral. O paciente vai até o seu consultório, ele quer te dar informação e o médico não quer ouvir. Então, o paciente quer dar aquilo que tem de mais valioso na atualidade, que é a informação, e o médico não está disposto a ouvir. E a grande maioria dos diagnósticos precisos, corretos, estão escondidos naquilo que o paciente nos conta. Então, de fato, é óbvio. Precisaria desse tempo para ouvir. Precisa ter o tempo para ouvir. Com certeza. E o paciente leva até umas perguntinhas lá que você Adoro precisa quando o fazer. paciente vem com lista. Não é? Adoro. Com lista de pergunta. Eu Não é vergonha nenhuma. tive um paciente, esse aí eu falei assim, ó, você ganhou aí a premiação. Ele era engenheiro. Sempre. Eu pedi para ele fazer, sempre os engenheiros, eu pedi para ele fazer mais ou menos um diário. A gente conversa, né, fala com o paciente, fala assim, ó, conta a sua dor, fala porque eu preciso conhecer, numa próxima consulta, aí ele conta como é, eu falo qual é o horário mais, que nesse momento que você estava fazendo, e ele faz um diário da dor, assim, né, mais ou menos. Ele me trouxe 4 gráficos organizados por ciclo do sono, horário da dor, ele falava o que eu estava fazendo, mas eu sei que era gráfico, assim, engenheiro. Eu falei, gente, e aí ele não satisfeito, ele me deu esse pendrive e falou assim, pronto, dá pro seu paciente que ele só clica aqui, ele consegue fazer e sai tudo em gráfico. Desde então, eu agora tenho gráficos de dores feitos pelo meu paciente, mas isso é muito, importante. exatamente. E para vocês, né? Essa informação é rica, né? Exatamente. Em detalhes. Agora, falando em informação, eu tô louca para saber o que é esse fiozinho. Ah, sim. Esse fiozinho é... Lembra que vocês perguntaram da evolução de 10 anos para cá da Sim. dor?
Então, por exemplo, isso daqui chama-se eletrodo de estimulação medular. Né? Então, por exemplo, um paciente com uma Fiquei dor... na mesma. Calma que eu vou explicar. Eu falo o termo correto, depois, Tá. complexo, depois eu explico. Um paciente com uma dor neuropática causada por uma lesão de um nervo, que, não raro, é muito difícil de tratar. Atualmente, a gente consegue colocar um eletrodo como esse, super fininho, atrás da medula do paciente, conectados a um gerador como esse, que fica debaixo da pele, que parece um marca-passo. Mas não vai ficar aparecendo? Não, na fica roupa? debaixo da pele. Não. Faz um cortinho e coloca debaixo da Mas pele. não vai ficar uma ondinha assim, né? Usualmente a gente coloca isso onde fica a roupa íntima escondendo. Né? Tá, não vai aparecer. Não vai aparecer. Tá. E esse aparelho, super tecnológico, emite uma corrente elétrica específica Meu para aqueles Deus. nervos para inibir o processo doloroso. Ai, meu Deus, Ah, então, que coisa boa. A É tecnologia... nacional isso? Não é nacional. Então a tecnologia tem evoluído de Muito. modo a nos auxiliar no controle das dores de mais difícil controle. E com a inteligência artificial, isso deve melhorar mais e mais, né? ainda, de forma exponencial nos próximos Que anos. coisa fabulosa. É. Mas tem vida útil determinada? Tem o vida aparelho? útil. Então, nós temos fundamentalmente 2 tipos de gerador. Tá. Aqueles que têm uma bateria que vai durar aí 5 a 10 anos e precisará ser trocada, ou nós temos aqueles que precisa ser recarregado, então não precisa trocar. Recarrega Sozinho? semanalmente com o dispositivo. Ah, coloca, mas... Igual um celular. É mesmo? É. Brincou. Não, Você verdade. encosta em algum lugar e fica... Encosta por telemetria um dispositivo e carrega. Juro? O que você... Por aproximação. Já tô imaginando. Você tá fazendo? Tô Tô me me carregando. autocarregando aqui. Conhece aquela? É por aproximação? É por aproximação. Nossa, mas muito interessante. Mas isso é fantástico, fantástico, fantástico. E normalmente, que tipos de doenças geram esse problema que você falou? A causa mais comum de dor neuropática no adulto chama-se diabetes, neuropatia diabética. É o diabetes afetando os nervos principalmente das mãos, braço, pés e pernas. Né? A gente chama isso de padrão luva e bota. É a principal causa de dor neuropática. E dói bastante. E dói bastante, queima demais. Mas uma lesão cirúrgica de um nervo também pode causar uma dor neuropática. Existem várias outras doenças que também podem causar. O herpes. Exatamente, o herpes é uma Exato. delas, né? E aí você vê que é importante, sabe, Claudete, você pegar o paciente, às vezes o paciente chega desesperançoso, ou o paciente chega tipo, eu já fui em todos os médicos, estou indo aqui já. Então, às vezes a gente tem opção. A gente tem que começar sempre pelo básico, pela educação do paciente, para entender o que é o paciente. Então, a gente educa no que a gente tem, né, ali de padrão, porque muitas vezes o paciente acha que fez tudo, mas na verdade ele não fez quase nada, né? E não foi de no tratamento, especialista não em foi no dor. especialista. Porque tem muita gente que nem sabe que existe especialista em dor, A sabia? maioria. Quando me perguntam, numa festa das meninas, por exemplo, qual é a sua especialidade? Eu trato pacientes com dor crônica. Hã? Okay? Como Não assim? sabe, Especialista não em sabe, dor? exato. E existe. Então, eu queria que você deixasse, Jamile, nesse nosso finalzinho, um recado para as pessoas que estão vendo esse nosso programa aqui na internet, né? Existe o especialista e é em todo tipo de dor, qualquer tipo de dor. Exatamente. Então, assim, se você sofre, né, de dor, se você ainda não tem um diagnóstico feito por um médico, né, especialista em dor, e às vezes você está tratando, né, já ali, foi em vários médicos, troca de médico, primeiro tente procurar alguém que você confie, alguém que você tenha tempo ali, né, volte, né, começa a ter uma convivência, uma relação, para você tentar realmente, né, tratar a dor crônica, né. E existe essa especialidade no Sistema Único de Saúde no Brasil? Ele se for encaminhado, então Tá. você... quase todo Tem que paciente do pedir pro SUS, seu médico. você vai no Tá. médico primeiro assistencial, na atenção primária, né? Então, Tá. no médico de família. Tá. Lá, se o médico de família não conseguir tratar, porque muitas vezes um médico de família bom, né? Um médico de família que tem Mas é tão conhecimento difícil achar básico. médico de família. Nós temos, mesmo no serviço privado e como no serviço público, tem médicos, né, que conseguem tratar e manejar dores simples, né, e que Tá. você consegue. Mas se for caso complicada- exatamente, aí ele encaminha para uma E especialidade. eles estão encaminhando? Isso já acontece? Nos grandes serviços lá, né, no Instituto do Câncer, onde eu trabalho no HC, que são os hospitais que eu tenho mais conhecimento, é cheio, né? Tem encaminhamento. Mas claro que é uma sobrecarga ainda muito grande do sistema. A gente está falando de São Paulo, a gente tem o Brasil inteiro, a gente tem Nordeste, a gente tem meu interior. Deus. Então, assim, é deficitário. Não tenho como falar diferente, Mas é né? bom saber que existe esse médico e você conversa com o seu
E fala, mas não Exatamente. tem um médico que é especialista em dor? A Isso minha é conhecimento, dor não né, passa, Claudete? Isso aqui, só de você ouvir, às vezes você aprende, né? Você descobre que tem Claro, algumas coisas, claro. né? Por exemplo, você trabalha no Instituto do Câncer. Qual é o Uhum. câncer que mais dói? O tipo de Ah, câncer? não, é difícil Todos falar. doem? Tem alguns que fazem infiltração ou que fazem, depender de onde ele tá, né? Aí pode doer mais. Mas eu acho que eu não Mas sei é uma falar doença que traz dor. um tipo assim de câncer Traz dor, específico. traz muita traz dor. dor. Porque Traz vocês quase colocaram todos os como uma das cânceres, piores, né? Quase todos os cânceres, eles, de algum momento de um paciente oncológico em tratamento, desde a quimioterapia, desde o diagnóstico, às vezes se abre com dor, né? Desde o tratamento depois, desde a evolução do tratamento, né? Porque muita gente não sabe, a quimioterapia pode doer, né? O tratamento... E dói de outras maneiras também, né? E dói de na outras família, maneiras. né? É De ver alguém é puxado, assim. Não é fácil, não. Doutor, nesses anos todos, trabalhando como especialista em dor, algum caso surpreendeu de uma forma especial? Se me surpreendeu? De tratamento que você fez Sim, com o paciente? Sim. Então, recentemente, por exemplo, há mais ou menos 2 anos e meio, eu recebi uma paciente até por telemedicina, estava conversando através do computador, com neuralgia do trigêmeo. Ela já tinha feito diversos tratamentos. O que é o trigêmeo? Trigêmeo é um nervo. Nós temos um de cada lado do rosto. Ah, ainda tem 2? Tem 2. Ainda bem, eu pensei que fosse 3, né? Porque Não, tem 2, mas cada um se divide em 3. Ah, por isso? Por isso que ele Ai, chama meu Deus. trigêmeo. Então são 6. Porque um ramo vem para cá, outro ramo vem para cá e outro ramo vem para cá. Em alguns casos, no nervo, a gente tem uma camada protetora. Existe uma proteína que envolve, igual um fio elétrico. Existe um desgaste dessa camada protetora e o nervo entra em curto-circuito. É choque no rosto o dia todo. E essa paciente já tinha feito todos os tratamentos considerados padrões para esse tipo de dor e estava com muita dor. E nós tivemos que desenvolver uma técnica, que foi justamente um eletrodo como esse, que nós colocamos no nervo trigêmeo dela, uma técnica assim, totalmente não convencional, naquele eletrodo que eu falei. E ela está aí, isso foi em março de 2022, nós até publicamos esse relato. E aí foi colocado um aparelho. Um aparelho, e ela está com 0 dor desde então. Então esse é um caso, assim, dos mais emblemáticos de sucesso que a gente tem no consultório. Foi no seu consultório? Foi. Foi a equipe do seu consultório? Foi a nossa equipe que Nossa, desenvolveu. isso é uma bênção para quem, porque... Bom, foi colocado e tudo que eu li a respeito de dor é a pior dor do mundo. Essa é terrível. Essa é terrível, a do trigêmeo. E tem gente que tem herpes e fica com dor nele. No trigêmeo. Então, no trigêmeo. Então, seria uma ótima aplicação, Uma então, essa excelente intervenção. esperança, certamente. Isso deve dar muito prazer, né? Muito mesmo. De conseguir tirar a dor de uma pessoa, uma dor terrível. Extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Bom, eu queria suas considerações finais também nesse nosso bate-papo sobre dor, alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de acrescentar aqui para o público. Concordo super com o que a Jabiri falou, mas eu preciso bater na mesma tecla que eu bato, que é uma tecla chata, de tudo que nós falamos aqui, de todas as condições dolorosas, existe um tratamento que é comum a todas elas, que a gente não faz, que é a atividade física. Né? Então você que está assistindo esse podcast, acabou o podcast, vai fazer atividade física. E você não precisa ser maratonista. Se você O que você aconselha? Se você fizer 20 a 30 minutos de atividade física... Caminhada? Uma caminhada, aquilo que foi mais fácil logisticamente ou aquilo que foi mais prazeroso para você. Para mim, por exemplo, não gosto de correr, mas eu gosto de jogar tênis. Né? Então, aquilo que for natação, natação, aquilo que for mais fácil para você, dançar que seja. Né? Então, faça atividade física. É extremamente importante e isso vai prevenir não só o surgimento de dores crônicas, mas o surgimento de inúmeras doenças, inclusive câncer, inclusive problema do coração, coisa que a gente já está careca de saber. E mesmo pessoas que estão agora sentindo dor, falar, ele está falando para fazer atividade, mas eu estou com dor, como é que é? Tem que fazer. Gradualmente. Aí é que tem que fazer. Exatamente, gradualmente. Você não vai começar a fazer atividade física de forma exuberante, até porque isso pode piorar o seu quadro inicialmente. Então você vai começar devagar e vai progredir lentamente. É preciso ter força de vontade, é preciso ter paciência. Tá certo. Bom recado, né? Exatamente. Daí não custa nada até. Porque você fala, não tô com dinheiro, não, tem muita atividade física que não custa nada fazer. Você tem artigos no Instagram, doutora Jamile? Tenho alguns, tenho sim. Qual é seu Instagram? Assim, é anestesia e dor. Tá aí.
Arroba No ar anestesia e dor. Anestesia e dor. E você é médico especialista em dor, ele é intervencionista e você... E especialista em dor também, Em dor? né? Não, eu sei. Mas com... o nome é bem difícil. Anestesiologia, não sei. É isso? Perfeito. Anestesiologia, é isso? Você é anestesiologista. Não, a gente descobriu, eu cheguei aqui, a gente descobriu já amigos em comuns aqui. Então, Ah, na é? verdade, Então tem tá tudo informação junto, para anestesia e intervenção. Exatamente. Tudo junto. Repete seu Instagram, por favor. Anestesia e dor. E o seu? É o DR, né, de Dr. André Mansano. E você é participante? Você coloca lá vídeos e tal? Demais. É mesmo? Demais. Legal, vamos conferir esses dois então. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês, obrigada aos nossos parceiros, obrigada à Frame, ao Hélio Silliman, que é o diretor desse Pod Saúde aqui. Inscreva-se, a gravação é aqui na produtora Frame, que é bem legal e uma das melhores que a gente tem aqui em São Paulo. Então, eu sei que você tem elogiado a qualidade do programa, mas é do podcast. Programa, né? Mas é por isso, né? Porque gente talentosa que faz aqui pra gente. Um beijo bem grande e não esqueça, bate o sino lá e se inscreva. Pod Saúde com Claudete Troiano. E se você puder espalhar, não é fake news, é verdade, espalhe essa notícia, tá bom? Um beijo.